Mabuhay, aqui é o Flávio Gaviloski, seja novamente muito bem-vindo ao nosso desafio do 365 dias. E hoje eu quero falar sobre um conceito, uma frase, não sei se é exatamente um conceito, que muitas pessoas acabam atribuindo ao Bruce Lee. A gente não sabe se realmente é o Bruce Lee, né? Nada contra ou a favor do Bruce Lee em si, né? De uma forma geral assim. Mas eu acho engraçado essa coisa que às vezes a pessoa pega uma frase profunda, chique, bonita e acaba atrelando alguma autoridade ou algo nesse sentido, né? Às vezes fala, né? É uma frase bonitona. Quem disse? Coloca um Einstein aí que tá show de bola. Coloca Platão, Bruce Lee. Tô dizendo que não foi necessariamente ele, mas a gente nunca sabe realmente se foi a pessoa ou não, né? Mas tem essa frase que algumas pessoas, né, dizem, que atrelam, no caso, ao Bruce Lee, que dizem que ele dizia que ele não teme um homem que treina 10 mil chutes, mas ele teme aquele homem que treinou um único chute 10 mil vezes. E o que ele quer dizer com isso? Quer dizer que ele não se preocupa com alguém que treina tudo de tudo, poucas vezes, mas sim um cara que é especializado em uma ação. Não estou falando que eu concordo ou discordo necessariamente dessa afirmação, se é que foi o Bruce Lee que falou, também pouco importa pra gente, mas o que eu quero dizer é que isso, num cenário de defesa pessoal, não é totalmente verdade, tá? Então não pense nessa coisa de tipo, vou treinar só uma modalidade ou só um conceito, ou até mesmo, pior ainda, um só golpe e achar que isso vai ser relevante. Não é bem assim, tá? O ideal é que você tenha um meio termo, Essa questão do meio termo eu sempre venho falando, né? É uma coisa que eu já falo aí desde, sei lá, desde sempre, né? Desde aquela história da balança de segurança que eu já falei sobre não ter excessos, lembra, né? Não tenha excessos, porque isso vai te prejudicar de alguma forma. Então, não adianta você ser muito especializado em uma modalidade ou em algum conceito ou em uma técnica, né? Porque se aquilo falhar, você vai estar em apuros. Mas também não adianta você fazer 1 milhão de coisas diferentes e não conseguir se dedicar e aplicar nada disso. Então, é tipo, sei lá, tipo na escola, né? Você vê uma porrada de matéria, mas você não é bom em nenhuma delas, né? Às vezes você se destaca um pouquinho melhor em outra, tal, mas você não é bom em nenhuma delas. Você fica um pouco melhor quando você vai para uma faculdade, por exemplo, né? Onde você se especializa mais. O conceito é justamente a faculdade, né? Tipo, a gente pode pegar a escola, que é bem abrangente, ensina uma porrada de coisa, mas você não fica especialista em nada. E diante a faculdade é uma coisa que é um pouco mais específica, né? Ela abrange um pouco mais outros conceitos, mas ela é mais direcionada, e isso é bom. E aí a gente tem, sei lá, um doutorado, talvez? Não sei, algo extremamente específico. Não consigo imaginar algo que seja extremamente específico. Que nesse cenário da defesa, o que eu quero dizer? Que assim, imagina que você escolheu, tô complicando de novo, né? Imagina que você escolheu treinar ali uma técnica. E aí você vai treinar ela infinitamente, até você ser o melhor do mundo e aplicar aquela técnica. Perfeito. Mas e se aquela técnica falha? Usando o exemplo do Bruce Lee, né? Digamos que você vai, sei lá, praticar uma projeção 10 mil vezes. E se ela falhar? E se não der certo? E aí? Se alguma coisa mudar? Às vezes pode não ser necessariamente a sua técnica, mas às vezes é a sua cabeça, não está com um psicológico muito legal, às vezes o ambiente não te favoreceu, às vezes a roupa que você está utilizando não te favoreceu, o seu inimigo era maior, era menor, era mais baixo, era mais gordo, era mais pesado, era enfim, não importa, era mais de um inimigo, ele estava armado, ele estava desarmado. E aí se der errado? Então você precisa ter ali outras formas de desenvolver aquele combate. Também não é para você ter tudo, né? Se você tentar ter tudo, diz é uma frase que a gente vê muito no ramo empresarial, né? No marketing, né? Aquela coisa de que quem quer vender para todo mundo não consegue vender para ninguém, né? Você tenta abraçar o mundo e, cara, não dá para ser feito. Isso na defesa pessoal é a mesma coisa. Se você tentar aprender tudão, você não vai aprender nada. Então você precisa ter algumas coisas, alguns conceitos, seja na parte armada e desarmada, e desenvolver isso aí. Então não é ser necessariamente o cara especializado na porra toda em uma única modalidade, ou conceito,
ou técnica, ou o que quer que seja, mas também não é o cara que tenta fazer tipo tudo e não faz absolutamente nada, porque ele aprende uma coisa hoje, ele já aprende uma coisa nova amanhã, e outra coisa nova depois, e aquela primeira coisa que ele aprendeu lá atrás ele já nem lembra mais, porque é tanta coisa entrando que ele não consegue armazenar nada. Então, novamente, não é ideia de concordar, discordar, se for Bruce Lee, não for Bruce Lee, pouco importa quem disse essa frase, mas de fato é verdade. Um cara que ele treina bastante, ele fica melhor, mas também não é levar ao pé da letra. Não é os dois extremos. Lembre que ser extremo não vai te ajudar em nada. Lembra lá do exemplo do copo d'água. Se você beber muita água muito rápido, você se afoga. Se você beber muito devagar, você não bebe. Logo, você se prejudica de qualquer forma. O ar, exemplo clássico, né? Eu sempre falo, tudo em excesso faz mal. Fala, mas e o ar? Se você injetar muito ar para dentro do seu corpo, você morre. Se você não injetar ar nenhum para dentro do seu corpo, você também morre. Tem que ter um equilíbrio, perfeito? E na defesa pessoal, na ciência de proteção, na autodefesa é a mesma coisa. Precisa ter um equilíbrio. Nem mais, nem menos. Equilibrado, perfeito? Então, um forte abraço e eu te vejo amanhã. Mabuhay!